Uma vez quis ser amiga do ChatGPT e pus-me a escrever-lhe, a dizer que precisava de um amigo, que me sentia muito sozinha. E ele é muito chato. Mas logo, eu sou uma máquina, não posso fazer amigos com humanos. Está bem, mas eu não me importo. Eu não me importo. Vamos fazer aqui uma coisa. Qual é o problema? Eu não sei se és uma máquina ou se não é. Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto, para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser. E nunca vamos poder contar o nome. Agora estava aqui a escrever e eu puder Falar. Pequenas reivindicações de liberdade. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. Pessoas incríveis. Olá a todos e a todas. Um episódio de Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast observador e hoje com uma convidada muitíssimo especial. É uma honra para nós estarmos aqui a gravar este episódio com Luísa Costa Gomes. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Pode ser Lulu, não é? Pode ser Lulu, é o meu nome artístico. Boa. Já conversámos há um bocadinho, a Luísa ficou quase num êxtase ao descobrir que nós também somos a Nana e a Titi e que nos encontramos com incrível. Que bom. Uma coisa tão excêntrica e extravagante. Coincidências da vida que são tão surpreendentes. E como é que tão só nos boas. encontramos agora? Pois é, Como é que são estes coisas que acontecem no cosmos. Que têm de acontecer, daquelas que nós pensamos. Vamos ver se tem que acontecer. tem que esperar. Quer dizer, calma. Pronto, abriu-se uma calma. porta, mas vamos ver. Pode ser que se feche uma janela, Claro. não sei. Pelo menos os stores, Pois é. já estão. Pois é, Luísa, obrigada por nos receber em sua casa. Hoje é um episódio diferente. Foi do mesmo habitual. obrigada. Muito obrigada. Foi alguém a persuadiu a ter de aceitar este convite? Não, era uma coisa, ou era hoje ou depois tinha que se esperar, mas eu disse, pronto, ok. Pois, ok, Não, mas a vamos culpa só foi despachar. minha. Enfim, Não foi ameaçada? adiante. Não houve qualquer ameaça. Uma Qualquer ameaça. intimidação? Não, Nada. eu sou dificilmente intimidável. Quando fico mais descansada. Isso é ótimo, nós sabermos. Agora fiquei assim com medo de repente. Não, que tivesse estava a havido brincar. isso. Luísa, este podcast, antes de ser gravado em casa da Luísa, Sim. era gravado em casa da avó Glória, que é Sim. nossa avó, e recebia todos os rapazes giros da temporada anterior, com um lanchinho e tudo isso. Ela já não pode estar connosco aqui, mas é a nossa grande anfitriã. E por isso nós continuamos a gostar que a avó Glória receba todas as nossas convidadas. E aqui vai a mensagem de boas-vindas para a Lulu. Muito bem-vinda, Luísa Costa Gomes. Que alegria. É uma honra tê-la hoje com a Nana e a Titi. Já era a altura para estas duas aprenderem alguma coisa sobre a vida e não há melhor pessoa para lhes ensinar do que alguém que tem um olhar tão especial para o mundo. Escritora, pintora, ousada, professora, dramaturga, filósofa, contista, podcaster, corajosa e tantas mais coisas. Muito obrigada, isso é realmente muita coisa. É muita coisa. Como é que é verdade. possível tanta coisa numa pessoa É só? verdade, como é que é possível tanta coisa? E numa pessoa tão preguiçosa ainda por cima. Porque acho se eu não fosse preguiçosa então, meu Deus, nem sei muito bem. Onde é que estava a Onde é que Luísa isto já agora? estava? Eu acho que se a Luísa não fosse preguiçosa, se calhar estava no norte. Já tinha caminhado e tinha chegado ao Por aí norte do fora, país. sempre, Sim. sempre Ao norte em do país frente. ou ao norte da Europa? Por acaso isso é uma das minhas fantasias, sabes? Desde cedo, desde muito cedo. Aliás, escrevi uma peça de teatro que se chama A Minha Austrália, porque a Austrália é o sítio mais longe onde se pode ir, se formos mais longe já estamos a voltar para casa. Curiosamente, foi uma coisa que eu escrevi para aí nos anos 90, quando se desenhava uma guerra na Europa, que afinal vai ser só agora, mas pronto. E a fantasia era essa, era começar a andar sempre em frente, por aí fora. E chegar. É sempre bom ter uma certa abertura, não é? Não estar fechado na situação nem na nossa própria vida. Ter sempre a possibilidade de dizer, bem, posso começar a andar por aí fora. A Sempre Luísa a não direita. podia viver numa ilha. Era um sufoco. Não, por acaso gosto imenso de ilhas. E todas as minhas férias são em ilhas, curiosamente. Nunca tinha dado por isso. Uma ilha, quer dizer, não são ilhas do tipo As Robinson Berlindas. Crusoe, não são ilhas em que a pessoa, ao fim de um... Por acaso há uma anedota muito engraçada passada em São Jorge. São Jorge é uma das ilhas que eu adoro, nos Açores.
É uma ilha razoavelmente pequena. Sim, não é? E estão 3 sanjorgenses. Os sanjorgenses são uma espécie de alentejanos dos açorianos. Portanto, quando queremos contar uma anedota assim de gente, digamos, lenta, não é? Contam-se anedotas de sanjorgenses. E então estão 3 sanjorgenses sentados na marginal, que tem para aí 400 metros, e passa um tipo a fazer jogging. E o tipo diz... Mas para onde é que ele vai? Aquilo acaba logo ali. Realmente, a ideia da ilha que acaba logo ali. Claro. Pois é, a não ser que fique sempre às voltas. É infinito. Às voltas não, vai para um lado e volta para trás. Quer dizer, ali não há maneira de dar volta. É uma linha reta. Acha que ele vem em marcha atrás, portanto ele não dá aquela, não faz uma Mas curva é um quando exercício chega. muito bom, correr em marcha atrás. Pois. É arriscado, mas é muito bom. Isso é demais para mim, é muito radical. Faz muito bem uns músculos. Quaisquer. Uns quaisquer. Não temos a certeza quais, não é? Mas deve Sim, ser de fica aqui a ideia. são da parte de trás, portanto a gente não vê. É de... E o que não se vê, Não eu também vou importa confessar Tem que a muita mim não me força. interessa muito. Não sei, o que não se vê tem muita força. Tem. Eu acho que tem muita força. Então eu estou fraca. Pois, tu és mais o que está de caras. É daqui para a frente. Caretas. Sim, é mais por aí para mim. Luísa, porquê é que é incrível? Eu não sou nada incrível. Eu sou muito velha. E a ideia é ir sempre fazendo, e a coisa vai acumulando e a pessoa vai fazendo para a frente. E depois olha para trás e diz: Ih, meu Deus, 40 anos, tanta coisa. Mas tem que se fazer sempre no presente. Presente e instantâneo ali, naquele momento. E sempre um bocadinho em fuga para a frente, sempre para fazer para a frente. Portanto, não é nada incrível, é assim. Como dizia a Jessica Rabbit, não é? Fui desenhada assim, é assim. Muito bem, uma ótima comparação. Uma referência daquelas Pois que para não, quem não sim, tem, claro. para quem não tem é este momento para passar a ter, que ainda não tive. Claro. Nós vamos dizer-lhe porque é que Não é um grande filme, mas é um grande boneco. Mas é um grande boneco. E não somos todas umas grandes bonecas. A Lulu também é essa a minha Mas pergunta grandes para hoje. cromas. Não somos todas. Só antes de dizermos porque é que é incrível, faltou-nos explicar aqui uma regra do jogo à Luísa, que é Sim. que temos um cronómetro a contar. Quando o cronómetro tocar, acabou o nosso episódio, Ok. independentemente do momento da conversa que esteja a decorrer, e depois só temos mais um pequeníssimo momento final, em conjunto. Estamos aqui a tá bem. garantir que Isso a é nossa um aviso porque está uma grande conversa de chat. Vamos começar a dizer coisas importantes, Sim, é só para rapidamente. saber que vai Estamos a perder acabar. tempo, estamos a perder tempo. Vai. Ok, tudo acaba, é que filha, senão- o mais depressa possível. O mais depressa. Ok, a Luísa está mesmo ansiosa que este episódio acabe ainda agora Não é começou. só este Pronto, episódio. Nana, tens que... Eu vou Percebes? falar Vamos depressa. acelerar, Eu vou embora. falar mais depressa porque assim pode ser que chegue mais Talvez, depressa ao fim. não conseguimos meter mais coisas. Pois é, no tempo que corre. Luísa, é incrível porque é uma das mais importantes autoras em Portugal e que mantém sempre viva a curiosidade pela descoberta de outras formas para se expressar, como por exemplo a pintura. É incrível porque escreveu o seu primeiro livro aos 10 anos e para nós é admirável a relação de longevidade que mantém com a escrita. É incrível porque tem a capacidade de transformar a realidade, tanto no que escreve como na forma como fala, numa coisa mais bela do que ela é. Porque leva os seus leitores a refletir sobre as coisas mais complexas e paradoxais da vida sem procurar dar as respostas ao leitor. É incrível porque parece-nos que é uma mulher destemida, sem medo das palavras, de enfrentar o poder e questionar o que pode vir a pôr em causa a liberdade. E por fim, porque é uma lefada de ar fresco sempre que se pega num bom texto de teatro contemporâneo, como se passa quando lemos os textos da Luísa. Muito obrigada. O ChatGPT está muito bom. Tá, já. não está? Está muito bom estas- nesta... Hã? Incrível. É, cada vez vai Há uma coisa evoluir que, por mais. exemplo, aparece sempre, mas isso era na Wikipédia, que não é tão boa, que era que eu era uma grande democrata e lutava pela liberdade. Não sei onde é que eles foram buscar aquilo. Interpretaram. Interpretaram uma coisa... A Wikipédia pois, tem capacidade pois, de interpretação. Fake news. Tal como o chat GPT, que se a Luísa Sim. se acabarmos este episódio e a Luísa escrever motivos para Luísa Costa Gomes ser Aparece admitida- lá isso que vocês outros, disseram. Não, outros. sério? são sempre a Ainda? reinventar. a cada vez que pesquisar, Que esperto. vem Eu uma vez quis ser amiga do ChatGPT e pus-me a escrever-lhe a dizer que precisava de um amigo, que me sentia muito sozinha, e ele é muito chato. Diz logo, eu sou uma máquina, não posso fazer amigos com humanos. Está bem, mas eu não me importo. Eu não me importo. Vamos fazer aqui uma coisa. Qual é o problema? Eu não sei se és uma máquina, se não é. Mas ele repetia sempre a mesma coisa. E não é Não, louvável, quer quer dizer, ele está a ser honesto, ele põe logo tudo em cima da mesa. Mas assim. isso sei eu que ele é uma chato. máquina, por tem amor que de dar Deus. ali um espaço, se calhar Dar um deixa-me espaço, sonhar um qual é a bocadinho. ilusão? Pronto, Claro. sim, claro.
Não há problema, não há amizades de pessoas com cães e com gatos e com... Também deve haver amizades de pessoas com máquinas. É Qual como o ser amigo de problema? alguém e a pessoa está sempre a repetir o seu defeito. Exatamente. Não sejas meu amigo, Exatamente. que eu sou Olha que eu não mereço, porque sou Agora assim. estou-me a identificar. Pois, tu és um bocadinho assim. Agora estou-me a identificar, É. sim. E se calhar até hoje mesmo devia sair desta conversa porque é um bocadinho mais para mim. Punhas aqui o ChatGPT. Ou qualquer coisa era melhor do que a minha presença aqui. Não acho. Estás a ser muito modesta. Conseguiste. Conseguiste o elogio. Obrigada. Parabéns. Obrigadíssima. Raios. Raios e coriscos. Deixei-me levar, Achei-me levar. Mas claro, são muito novinhas, a pessoa deixa, o Pois coração é. começa a... Pronto, é assim. Apague já. Apague Pronto, já tudo esta o que não se passou. contou. Esta Não. não contou. Nós vamos agora passar para um segmento Sim. chamado Perguntas Flash. em que Ok, não sei se vou responder, Pois mas é. pronto. O Vocês objetivo- às vezes são muito atrevidas. Às vezes. Pronto. Mas podemos combinar uma resposta. Se a Luísa Podemos achar que não- combinar uma safe word. Sim. Sim. Como por exemplo, pinguim. Pinguim. Ok. E nós passamos à próxima pergunta. Tá bem. Mas não pode usar Em vezes todas. infinitas. Não pode ser uma colónia de pinguim. É um pinguim. É um pinguim de vez em quando. Pinguim e um filho. Pronto. E... Então vá. Os livros romantizam ou desromantizam a realidade? Romantizam, depende dos livros, não é? Eu penso que os livros maus romantizam a realidade. E os livros bons podem fazer muito mais coisas para além de romantizar, desromantizar, criar, recriar, renovar, destruir. Podem fazer tudo. O ideal é ter a liberdade total para fazer de um livro aquilo que nós quisermos. Poeta ou poetisa? Isto tem foi muito comprida? Não, A coisa é tá só ótimo. assim? Não. Não. Estamos sim porque. Talvez, porventura. É. Quissás. Poeta ou poetisa? Eu? Quem for. Poetisa. Isso é uma pseudoneira estar a dizer poeta. Como é que se endireita o que está torto? Há coisas que não, por exemplo, se quiseres endireitar uma banana, vais ter dificuldade. Porque é mesmo assim. É para ser torto. Ok? Portanto, é preciso primeiro estudar a essência da coisa que tu queres endireitar. Porque pode ser uma coisa cuja essência seja exatamente estar torta. E nesse caso estará à direita. Não, está torta. Há uma verdade objetiva, quer dizer, a linha é direita e há coisas que não. Desculpe. Pronto, estás desculpada. Com a temporada seguinte à dos Rapazes Giros, Sim. a Luísa teve uma ideia de nome muito melhor do que a nossa. As Velhas Catitas. Está disponível para ser a nossa Marketing Director? Absolutamente. Até tenho muito jeito. Eu não acredito no marketing e sou fundamentalista contra. Mas, Pode dar jeito isso. Sim, porque dou para. Não é? Exatamente. Se for porque sim, é porque sim, se for porque não, é porque não. Diz que não pode ver nada, quer logo experimentar. Quantas drogas diferentes experimentou ao longo da vida? É que nenhuma. É uma coisa extraordinária. seca, Tenho Luísa. horror às drogas. A não ser que consideres que a minha droga de eleição é a vitamina C. B. C e B. Anda ali muito... B12. É uma coisa maravilhosa. E A vai- B12 é uma coisa E maravilhosa. toma mesmo, dá Toma, mesmo. Não vai ali, Aquilo você dá não vai às uma... laranjas e assim, vai mesmo ao comprimido. Não, ao comprimido, porque no aquilo duro. é em coisa, é uma bomba. E é uma marca que eu agora vou dizer que é Lambert's, que são, não sei onde é que é feito, nem quero saber. Pois isso fica lá. Mas Pronto. é uma coisa. Mas o que é que sente? Olha, aquelas coisas todas que eu tenho feito, aquilo é vitamina B. Olha, É que eu quero vou saber o segredo. É que eu vou amanhã. O B, A, B, C, D, B1, 3, 6, 9, Pessoas que andam 12. Uma bomba. É verdade. Dá uma vitalidade. O olhar mudou, o olhar mudou Isto é a falar. vitamina B. O que é que tu pensas? Pensavas que era inteligência e talento? Não. Estou é muito mais vitamina B. feliz agora. Eu, para Não, mim, isto é Toda muito a mais gente jeito para pode nós. ter. Ficamos felizes por saber isso. Já sabemos solucionar a nossa carreira. É muito mais difícil acabar um conto ou tirar um macaco daqueles secos do nariz. Acabar um conto. Nitidamente, aliás, não tem nada a ver uma coisa com outra.
Por amor de Deus. olha, Foi E uma que não nada a tem ver. mesmo nada a ver uma coisa com outra. Acabar um conto é uma coisa que pode demorar meses, anos. Eu tenho contos que demoraram anos. Eu sofro de alergias que a Luísa nem sabe. Ah, é? Uma ferida Duram profunda no nariz. Isso é muito chato. Pois é. Mas tens que ter cuidado. Eu vou Porque isso tomar as depois vitaminas. Vou dizer, já não há vitaminas que te possam valer. Porque estas coisas depois vais com o dedo, depois vai para o cérebro e isso por isso é ainda que eu sou pode como sou. correr. Exatamente. Assim um pouco... Exatamente, ok, fez a sua resposta, não vou Um pouco esquecer. que eu gostava que a Luísa tivesse acabado esta Tantã. frase. Tantã. Tanta. Não é titi o teu... Eu não- Nini, como é que... Abstenho-me de responder a este tipo de provocações, Luísa. Luísa, eu não percebi o conceito de anti-editora. Pode explicar? Posso, é assim, uma editora vive da publicação industrial de livros. Portanto, faz uma edição, imagina, de 3.000 e vende 1.000 e depois corta aos bocadinhos os outros, que é porque o que é caro na edição é o armazém. Portanto, quem manda na edição são os livreiros, dizem estes não queremos, ninguém quer isto, não sei o quê, vai para trás. E eles destroem os livros. Portanto, o que eu faço é ao contrário. Queres o livro? Eu faço-te um. E, portanto, chama-se print on demand e é uma coisa muito mais racional e muito mais ecológica. É feito à medida das pessoas que o pedem. Quero o teu livro. Eu faço um. E o que eu fazia na minha editora, quando tinha tempo, fazia uma edição de 10 exemplares e depois pintava as capas, depois dava aos amigos. Isso é que é uma anti-editora. Luísa, sabe o que é uma nude? Não, É Sei uma muito só bem, uma não é uma pergunta. nuvem que estás a dizer. Não é uma nuvem. Aquelas nuvens onde se põem as coisas Não é? da Apple. Não é uma nuvem. Não. É uma nude. Sei muito bem o que é uma nude. Porquê? É só isso. Eu Pronto. tenho a próxima Sim. pergunta. Preferia receber uma nude pelo correio como antigamente ou um WhatsApp nude? Pelo correio, como antigamente, mas as Nunca nudes... recebeu? Pelo correio, não. Pronto. Ou então, se calhar, não estou a perceber o que é uma nude. Uma nude é uma picture de uma pessoa in the nude. Yes, Exatamente. of Ok. course. Nunca recebi nada pelo correio. Estou a ver que realmente há aqui uma coisa Nós que me achamos que era falha. assim que se comunicava. Se agora mandamos pelo WhatsApp, antes achámos que as Porque pessoas por mandavam correio para casa. registado tinha que ser com aviso de recepção, que era para saber que a Exatamente, pessoa claro. tinha visto. Então, mas Não, se olha que não, recebesse, eu tenho uma experiência muito limitada do ponto de vista desse tipo de sociabilidade, mas não me lembro de ter recebido nada disso. E não gostaria. Não gostaria. Coisas unsolicited, não. Ninguém disse que era unsolicited. Para vir pelo correio, como se fosse marketing daquele on Isso é uma demand. carta de amor acompanhada. Não se fazia isso. Vocês têm umas ideias muito fantasiosas do que era o passado. As pessoas não faziam nada dessas coisas. É o pincel que Até era pinta. mal visto isso. Estamos aqui a levar uma Então lição. vai, está bem, pronto. É o pincel que pinta ou é uma boa pintura que faz um pincel? Se é que me entende. Não. Não entende? Não consigo Outra explicar vez, melhor do explico. que isto. Não, consegues, vá lá. Então, Portanto, é o pincel, que pinta. Sim. ou é a pintura que faz um bom pincel? Então, depois de já estar feito... este pincel foi incrível, porque a pintura ficou bem. Então é o pincel que faz a pintura. Então não é é a mesma coisa. Agora vou ter que pensar aqui um bocadinho. Então Eu vá. vou avançando, Então vá, sim. porque a ideia que eu acho que tu querias, mas se calhar não era. Portanto, é a mão, é o pincel, quer dizer, é a mão que pinta ou é a pessoa que pensa agora vou fazer uma pintura de uma menina, não sei o quê. Sim, é isso mesmo. Pronto. É a mão que pinta. Ok. É a mão. Hoje sente-se Mas arrebitada. o pincel é muito importante. Se for Curiosamente. Não, o pincel estrutura a pintura. Eu também não sabia isso enquanto não descobri. Pode Descobri que aqueles faz- maus que saem os pelinhos, não é bom? Podem ser bons para algumas coisas. Curiosamente. É. Então, E há assim, uns pincéis, por exemplo, que são péssimos, que são de cerda e não sei o quê, mas que se tu quiseres pintar com óleo ou com pastel de óleo, aquilo dá para dar estrutura no... Podes fazer um... Como é que se chama? É uma coisa maravilhosa. Não é um scrafato, mas tem assim um nome. Que é, portanto, um arrastar do pincel que dá estrutura, que dá consistência à pintura. Estás a perceber? Portanto, depende... Eu não sei nada de pintura, mas
sei que há determinados instrumentos que são usados para determinadas técnicas que dão determinados efeitos. Pronto, então, Ok? bom saber que o Pronto. pincel afinal tem sua Não te interessava relevância. nada, mas já ficaste a saber. Pois é Não como eu digo, interessava. é como eu costumo dizer, olha, já ficas com isto, depois pode ser que mais tarde te sirva para alguma coisa. Hoje sente-se arrebitada? Hoje, sim, bastante. Porque dormi. É muito importante dormir. Muito importante. Eu hoje dormi. Maionese de alho ou molho vinagrete? Nem uma coisa nem outra. Bleh. Ok. Acha que às vezes é um bocadinho ríspida? Às vezes um bocadinho ríspida. Eu acho que depende mais de quem ouve. Depende de quem ouve, porque há pessoas que são muito sensíveis à rispidez e ficam completamente paralisadas quando veem uma pessoa um pouco mais assertiva. E há pessoas que não ligam nenhuma e que a pessoa é ríspida, elas são ríspidas na volta e assim é que é bom. Porque não há como uma boa peixeirada de vez em quando. É mais fácil fazer rir a escrever ou a falar? É diferente, são técnicas diferentes, mas são as duas bastante boas. Compra livros diretamente às editoras ou às grandes FNACs desta vida? Nas FNACs não vou, não entro. Não entro em FNACs, nem em Bertrands, nem nada disso, faz-me chorar, acho aquilo uma coisa tristíssima. E tenho a sorte de ter muitos amigos em editoras que me cedem os livros, portanto é muito simpático. E o resto, como eu leio sobretudo no Kindle e leio sobretudo coisas digitais, portanto vou buscá-los onde há, no Gutenberg, onde há. E como leio muita coisa que está no domínio público, Há tal nuvem. melhor ainda. Há À tal nuvem, nuvem. vou à nuvem. Luísa, diga-me um livro para me introduzir à literatura. Que tamanho? O que é que tu aguentas? Até onde é que vais? 20 uma páginas? 20 introdução, páginas? é uma introdução. 800? Não, pode ser uma introdução. Quer dizer, agora sou eu que te faço uma pergunta. Se tu pudesses ir a uma ilha, ficar numa ilha deserta, mas daquelas perguntas mesmo agora. desertas, não é? Qual era o livro que tu levavas? Não sei. Luísa Não sabes, Luísa é isso Costa que me estás Gomes. a perguntar. Visitar amigos e outros contos. Por exemplo, Eu levava esse. pois, por exemplo. Mas, És uma engraxadora que eu vou te dizer. mas eu adoro e sou muito sensível ao elogio. Mas assim, um livro, porque é assim, tu podes ter um livro para a vida toda. Então, assim, Um livro para a vida toda, ou um livro para cada ano. Se for um livro para a vida toda, vais ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que são 800 páginas, ficas despachada. Pronto, durante um ano tu lês aquilo e dizes, não, já li A Montanha Mágica, não preciso de ler mais nada. Se for assim um por e fica mês... bem dizer esse. não sei Como se fica sempre bem, porque a perguntar, maior qual foi parte o das último- pessoas não conhece. Portanto, não... Queres uma coisa para brilhar nos salões? Sim, sim, sim. Para sim, brilhar sim, nos sim. salões... Para brilhar nos salões é Walter Benjamin. Esse é o nome. Walter Benjamin. Tens que dizer assim, não podes dizer Benjamin. Walter Benjamin. Walter Benjamin! Não é Walter Não. Benjamin, é Walter Benjamin. Assim é que tem que se dizer. Walter Isso aí quer dizer, tens o curso feito, não precisas de mais nada. Esse estuda-se nas universidades, exatamente. esse está na exatamente. academia. Pois está, isso é uma Muito coisa bem. que está em todos os estudos que valem a pena. Ok, já tenho 2, ótimo. Pois, se for assim uma coisa para todos os dias, há muita coisa boa. O Conrad, Joseph Conrad. Esse é bom para os jovens, não é? Não sei, eu não conheço jovens, assim fora vocês as duas. Nós depois enviamos mensagem a dizer como é que foi a experiência. Tipo, de ler Joseph Conrad. Dizemos assim, valeu! Se for Legal, mau, legal. se for mau, mandamos Perguntamos só ao só ChatGPT, thumbs down. Like, diz like. Trivia. Em que universidade leciona Durão Barroso? Não faço a mínima ideia. Universidade Católica Portuguesa. Estás a gozar? Não, é professor Pois é. convidado. Eu pensei que ele depois de estar lá naquela coisa em que se ganha muito dinheiro, a Goldberg e não sei o quê, Goldman and Goldman Sachs, Sachs. que já não precisava de dar aulas, porque o homem chegou, não é sequer ao topo da carreira, é ao topo do mundo. Não pode ser melhor e não pode ganhar mais dinheiro E do que agora aquilo. está a descer ao nível dos estudantes. Mas pronto, também. Mas vocês não são alunas dele, espero eu. Não. Ok. Nós não percebemos nada Estou de mais, política. já estou mais descansada. Ele também não percebe nada de política. Então se calhar, quem sabe, ainda nos cruzamos. Aí no largo mundo. Dizem que não tem medo de nada.
Mas agora a sério, tem medo do quê? Tudo. Tenho medo de tudo, mas porquê As que eu não pessoas tenho andam aí a medo de dizer que nada? não têm medo de nada, sabe disso? Não, mas as pessoas gostam muito de dizer estas coisas. De antes, quando eu era miúda, diziam que era muito desassombrada. Eu nem sequer sabia o que era desassombrada. É só porque gosto de dizer coisas e não me tomo muito a sério, se calhar, porque de resto, qual é o... isso é que eu Tenho decidi fazer medo de isto. imensas bolas, meu Deus, sou imensamente medrosa. Supersticiosa. Acredita no impacto que o Mercúrio retrógrado pode ter em cada pessoa? O Mercúrio retrógrado, duvido. Mas há ali assim coisas em Júpiter que podem ser importantes. Acho que é preciso ter cuidado de não nascer em determinados momentos. Mas eles agora já conseguem fazer as cesarianas que são programadas. Pois é. Portanto, a gente estuda a carta do céu, diz, aqui assim uma coisa, sobretudo Urano e Neptuno. São uns planetas muito chatos. São complicados. É para- muito para a vida chato, toda. muito chato. Plutão é uma coisa horrível. Então já não é. Já não é, mas continua a ser na astrologia. Pois é, continua a existir. Já toda a gente sabe que nem sequer é um planeta, mas ele continua metido à besta Mas não me diga a aparecer assim, nas eu fiquei cartas tão do triste quando Plutão deixou de ser um planeta, porque Também eu sempre eu. fui pequenina, a Pois, minha vida toda. pois. E quando o planeta mais pequeno, só por ser pequeno, Pois, porque pois. pelo menos essa foi a Identificavas-te com eu Plutão. identificava-me com Plutão. E depois dizem, é pequeno demais para ser considerado Por um isso é planeta. que se diz a verdade, doa a quem doer. Mas depois, quando dói, é Quando muito alguém chato. é que vem Pois, cá falar claro. comigo a seguir, eu vivo ainda isso. Quando eu digo a ordem dos Isto planetas, é quando eu digo a ordem dos planetas todos, eu acabo em Plutão. Isto é das as pessoas andam a Não, ignorar tu esta acabas casa. em Plutão. Eu acabo claro, mesmo em eu Plutão. também acabo em Plutão. Não Penso que a maior parte das pessoas acabará em Plutão. Os mais jovens que eu já não. Já nem sabem Foi, que eu acho que Plutão foi existe. depois do nosso. Quando nós estávamos na escola que isto aconteceu. Eu aprendi ainda Eu também. Plutão. E depois Foi ainda- descoberto. Foi descoberto que afinal não Descoberto. correspondia. Quer dizer. Por amor de Deus. Quer dizer. O que é que está É por má trás disto? vontade, é muito É má muito má vontade. Quais são os interesses por trás disto? Quem é que toma esta decisão? Pois é. Exatamente. E nós agora não podemos saber. Não. Isto é Já não há verdade, portanto é muito difícil encontrar uma coisa qualquer. Podemos encontrar uma coisa qualquer, mas não quer dizer que seja verdade, não é? Nós tivemos uma convidada que nos introduziu ao tema pós-verdade. Pois. Não conseguimos falar sobre ele, mas queríamos deixar aqui porque alguém pode conhecer e vai investigar. Eu também sou muito pela pós-verdade, acho que sim. Também a dar Ok. Adiro. ao Badzão. Luísa, agora tenho aqui uma questão. O nosso cronómetro já marca um tempo, vai tocar em breve. E nós podemos fazer-lhe ou uma pergunta sobre ser autora, ou podemos dissecar o facto de a Luísa não ter querido escolher um tema para trazer para o episódio de hoje. O que é que prefere? É-me indiferente. É-me indiferente, ainda por cima, porque o facto de eu não ter querido temas no episódio engloba o outro tema. Então não é? vamos ao outro tema, que era um bocadinho, se calhar não vai tanto para esse lado, mas é até uma pergunta bastante simples. Faz-se tantas entrevistas aos autores e tantas perguntas e tenta-se dissecar, cada vez que é lançado um novo livro, dissecar, será que tem a ver mesmo com a experiência daquela pessoa? Sim. E se nós admiramos as pessoas, ouvimos essas entrevistas, e quando vamos, se as ouvirmos antes de lermos o livro, já vamos depois, talvez, condicionados e à procura de qualquer outra coisa e de uma justificação, que não é só Sim. o que está lá escrito teria para nos dar. Será que isso alimenta a curiosidade por um lado e, portanto, é bom? Ou também acaba por reduzir um bocado o papel do leitor, que já vai com algumas respostas acrescentadas? Olha, uma pergunta interessante. Sim, senhor, muito bem. Esta levou um Então, tempo vamos lá. a Quer preparar. dizer, demoraste, mas pronto. Já está. Tardaste, mas Vou arrecadaste, beber um como se golinho dizia de água. antes. É verdade. Pronto, missão cumprida, conseguimos fazer Não, olha, uma sabes, pergunta. mas é que é importante porque tem a ver com todos os contextos que não são literários, não é? Há todo um star system à volta, é pequenino, mas há à volta da nossa pobre cultura, e que, como tu dizes, e muito bem, cria determinadas expectativas e preconceitos sobre aquilo que se vai ler. E é por isso que normalmente eu não gosto de falar em temas e por temas, porque uma das... acho que é um dos aspectos mais negativos hoje, não é só das entrevistas e do pensamento sobre as coisas, é também da relação entre as pessoas, a ideia de que há temas e de que tem que se falar de determinados temas
é uma redução das coisas. A complexidade da experiência humana não se reduz ao tema do assédio, ao tema do, sei lá, enfim, racial, ao tema... porque isso é artificial. Isso é artificial. Se as coisas são ou não são autobiográficas, não é isso, quer dizer, não é por aí que elas se tornam interessantes. O que as torna interessantes é a parte formal, literária, inovadora do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista até assim de introduzir determinadas temáticas na literatura. Coisas de que nunca se falou num romance, por exemplo. Daí A Montanha Mágica, por exemplo, que é um livro que eu li quando tinha 20 anos e não percebi nada, e que estou a ler agora, e é um livro de facto extraordinário. Foi muito importante na minha vida literária, e não só, e de que eu me esqueci, que é o que normalmente acontece, quando as coisas são muito importantes, de facto, nós incorporamos e esquecemos, achamos que aquilo é nosso e que as ideias são nossas. Depois vamos ler e, afinal, não é exatamente isso. Mas o tema reduz, quer dizer, torna... E depois torna as coisas todas pretas e brancas e ou és a favor ou és contra. Sim, e, como se também não tivessem ligações. Não há experiência. Entre elas. Pronto, acabou-se. Está muito baixinho, mas espero que eu só disse não há e ficou. Não sabemos o quê. Mas também já estava mais ou menos explicado, acho eu. Estava. Mas estava a ser tão bonito agora. Eu quando começo a ouvir uma pessoa... Olha, é quase uma história de embalar. Bom, a ideia não era essa, mas está bem. Depois do almoço tudo embala. Dá-me um sono, mas Dá é de sono. incrível. Tu querias que fosse uma coisa boa e não te saiu bem. Saiu-me. Não, mas eu gosto de embalar. Eu vou dizer que os professores que marcaram Olha, mais... sabes o que é muito bom para embalar? Qualquer pessoa, o Baby TV. Quando tiveres uma insónia, vais pôr o Baby TV, depois aquelas têm uns peixes que põem para os miúdos e tal, e aquilo, a pessoa dá-lhe ali uma coisa... Muito bom. Isso é muito bom. Os melhores professores que eu tive são os que diziam, quando alguém bocejava na aula, há aqueles que dizem, mas está com sono? Sim. Mas não sei o quê, está farto? E havia outros que diziam, o aluno ficava atrapalhado quando o professor via e dizia, não se preocupe, bocejar não quer dizer que está descontraído e que está mesmo a receber o que eu estou a dizer. Está uma esponja. Deixe-se estar assim. Portanto, eu nunca tive um professor. Eu dei aulas de filosofia há muitos anos, a uns rapazes que eram de um curso de construção civil. E eu falava de Platão e de Aristóteles e eles dormiam de bruços sobre as secretárias. E eu dizia sempre, não acordem. Mas era porque eles precisavam de dormir, como é evidente. E depois percebi que sim, que os miúdos levantavam-se às 4 da manhã para ir ajudar os pais a fazer tijolo ou lá o que era. Espero que não fosse fazer tijolo, mas era outra coisa no género. E, portanto, estavam exaustos. Aliás, 2 da tarde, 2h30, pôr uma aula de filosofia, quer dizer, não se faz a ninguém, não é? De maneira que eu deixo estar a dormir, porque a filosofia não lhes faz falta nenhuma, de certeza absoluta, mas dormir uma sesta, sim. E quem sabe, nos sonhos... Pois, se calhar há algum que se transformou em professor de filosofia, ou mesmo em filósofo, lá nas montanhas, não sei de onde, nunca sabe. A fazer casas. Nunca deixar de acreditar. É verdade. Nunca deixar de acreditar. Luísa, aquele momento final que referimos no início, nós damos-lhe o título de clickbait com sentido. Sabe o que é um clickbait? Sei. Queremos que as pessoas carreguem muito no episódio da Luísa, então... Exatamente, não queremos que seja como em alguns títulos ou alguns meios de comunicação que metem assim a cara da pessoa que foi entrevistada com uma frase tirada de contexto que a pessoa disse lá para o meio. Nós queremos que seja com que seja eu a dizer a frase sem contexto. Exatamente. Portanto, já vai sem contexto. Exatamente. Já vai a paradinha, como a sanduíche. Mas é uma frase que alegra. Ok, está bem. Não puseram esta frase, não estou nada surpreendida. Não vamos dizer Luísa, a mulher sem medo nenhum. Pois claro. A mulher sem medo, que afinal tem medo de tudo. A Luísa imagina que alguém que tenha curiosidade em relação à Luísa, o que é que gostava, acerca de que assunto é que gostava de ouvir falar? Ou que tipo de afirmação é que alguém vê? Luísa Costa Gomes, bem, ela disse isto. É sério? Vou já ouvir. Não é possível. Eu nunca pensei, vou já ouvir esta Isso não é nada fácil. Pois não. Para já tenho que saber quem são essas pessoas que se interessam pelo aquilo que eu escrevo e que querem ouvir quem são.
faço ideia nenhuma. Eu posso dizer um misto entre Sim. quem vai ouvir serão essas pessoas que leem a Luísa e que eu também não sei quais são. Pois nem eu. E pessoas que vos ouvem a E vocês. as que nos ouvem a nós. Uma faixa etária 25-45, acho eu agora. 25-45, que é até um bocado amplo. Um bocadinho agora, o que eu estou a elástico, dizer, é um pois. bocadinho elástico. É. 25-45, assim por idades. É o que eu tenho para dar. Pois. Portugal, Pouco, estamos no pouco, contexto pois, português. não sei. Sim. Quer dizer, e portanto, e o trabalho tem que ser meu, já Não, percebi. é Então um vai. Então brainstorming. você... é um brainstorming, ok. E pode Portanto, parecer- sobre aquilo que ficou para trás. Exatamente. O medo. Uhum. Não é episódico. Houve aquela cena estranha dos nudes pelo Dos correio. nudes. Pois foi. Nudes. Luísa nudes? Costa Gomes, 2 pontos. Nudes Abre aspas. pelo correio. Nudes pelo O que é que eu tenho correio. estado a perder? Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Pode ser assim, nudes pelo correio. Isso pode ser. Registado com aviso de recepção. Se a Luísa aprovar. Está bem. Então ok. fica Luísa Costa Gomes, 2 pontos, abre aspas. Sim, Nudes pelo correio, ponto de interrogação, ponto de exclamação, fecha aspas. ok. Está aprovado este Está tipo. bem. Fantástico. Muito obrigada. Resta-nos apenas recomendar aos nossos ouvintes e até à Luísa que ouça todos os podcasts do Observador. Ok, com São certeza. imenso, uma São variedade. coisa, não fazia mais nada. Estão É. disponíveis já Não, no que só YouTube. isso, o tempo que eu iria gastar a ouvir isso, estou eu no Instagram. Claro. Portanto, não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Claro, e tem que se fazer escolhas certeiras Claro, são nesta coisas vida, pá, sem de dúvida. vida ou de morte. E ouve-se bons certos de podcasts no Instagram. Ah, é também? Sim, Ah, muito então, chegado. não. Pequenos Pois. vídeos Sim. de conversas, podcast, mas que foram gravadas. Não, que eu tenho que procurar o vosso Tem coisa. que começar a trabalhar o seu algoritmo. Já me Este tipo disseram de várias coisas. vezes isso. Sou mais uma. Aqui estou eu. De vez em quando recebo uma coisa lá está, pelo correio eletrónico, que diz que eu estou a tratar muito mal o meu Instagram. O meu Instagram é uma miséria. Com aquilo que eu lá tenho, eu podia fazer milhões. Era. Mas depois é preciso tempo, lá Mas também está. por aqui. É preciso tempo, é preciso paciência, é preciso me dar muito trabalho, é preciso pensar E a nisso. Luísa tem que ler a Montanha Mágica. E eu Pela tenho mais que segunda fazer. vez. Exatamente, pela segunda vez, como se não me bastasse a primeira. Lenta, não percebia a primeira, talvez só a segunda. Mas a Luísa pode encontrar-nos no Instagram através de reivindicacões.liberdade.pod. Reivindicacões. É, sim. Fica muito mais divertido. Muito mais divertido. Luísa, Pronto, Luísa, muito obrigada por nos obrigado, receber. eu. é uma Está grande divertido. alegria, uma grande honra. Pá, divertido, ouviram? Foi. É, ficou assim, mas divertido. pode repetir, Então não porque foi. as pessoas que nós falamos um bocadinho por cima. Foi divertido, foi divertido. Sim. Exatamente, obrigada. Mas o que não era para ser? Era. Ah, pronto. Nós queremos era que só visse bem, porque nós falamos por cima. Corríamos tá. o risco da Luísa não achar divertido. Que era uma tristeza. ok. Saímos daqui cabisbaixo. Assim saímos. O dia está a começar agora. Arrebitadinhas. Arrebitadinhas. Não esquecendo a vitamina B12. B12. Sim, Conselho sim, da muito Lulu. bom. Sim, sim. Pois é, Lulu, muito obrigada e até ao nosso reencontro. Ok. Muito obrigada, eu. Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle, pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem dizer em posso. E nunca também contar uma agora estava aqui a escrever e dizer que deve falar. Pequenas reivindicações de liberdade. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. Pessoas incríveis.